Começando mais uma live. Aguardando o pessoal entrar pra gente dar início. Mais uma quarta-feira à noite, mais uma live aqui com vocês. O pessoal tá entrando. 8 horas em ponto, como sempre, a gente entrando aqui para falar de algum assunto da endocrinologia com vocês. Boa noite a quem está entrando. Bem-vindos. Bem-vindos novamente, quem já acompanha regularmente. E bem-vindos pela primeira vez, quem está entrando aqui pela primeira vez. A gente vai, toda quarta-feira à noite, a gente faz uma live aqui, em torno, nesse horário, às 8 horas, a gente tenta ser bem pontual. Em geral, a gente alterna, eu e o Luciano, né? Às vezes Icaro aparece, algumas vezes Patrícia aparece, mas geralmente sou eu e o Luciano que está aqui com vocês. E hoje, para a live de hoje... antes de mais nada, para quem não me conhece, né? Meu nome é Eric Trovão, certo? Eu sou um dos editores aqui do Endocrino Papers, tá? E hoje eu vou trazer para vocês um tema, assim, não é um tema de uma área específica, na verdade envolve várias partes da endocrinologia, que é 5 hormônios que não devem ser solicitados de rotina. Então, ao longo dessa live, eu vou listar, eu escolhi 5 hormônios que eu vejo sendo pedidos sem necessidade, muito comumente na prática clínica, por diversas especialidades, por diferentes profissionais de saúde também, não apenas por médicos, né? A gente vê a nutricionista também solicitando. E eu vou tentar explicar para vocês por que cada um desses hormônios não devem ser solicitados na prática, né? Ou quando a gente deveria solicitá-los, tá? A gente precisa ter essa responsabilidade na hora que a gente está atendendo os nossos pacientes, de só pedir exames que forem necessários, né? A gente não deve cair nessa de sair pedindo tudo quanto é exame, tá? Como se a gente fosse com isso achar alguma coisa que a gente não acharia se não estivesse pedindo esses exames, ou se fosse cometer menos erros. Na verdade, é o contrário. Quando a gente pede exame demais, principalmente exame sem necessidade, a chance de a gente cometer erro diagnóstico e, consequentemente, erro no tratamento, muitas vezes indicando tratamentos desnecessários, é maior. Então, a gente tem que associar a indicação dos exames laboratoriais, ou qualquer exame que seja, à clínica, ao contexto clínico do paciente, ou algo epidemiológico, né? Tem uma idade, determinada idade, determinado contexto, gestação, alguma coisa que indica que aquele exame deva realmente ser solicitado, que vale a pena eu pedir esse exame para o paciente. E quando a gente está falando de hormônio, né, hormônio é muito sujeito a erro laboratorial. Então a chance de um falso positivo, um falso negativo, um erro analítico é muito grande. E aí a gente vai causar às vezes uma angústia no paciente de achar que tem algum exame hormonal alterado, quando muitas vezes nem tem. E aquilo dali vai gerar gastos para a saúde, vai gerar angústia para o paciente, às vezes lá vai ele marcar para o endocrinologista sem necessidade, às vezes não tem nada. E a gente vê muito isso acontecendo na prática. A gente, como endocrinologista, recebe muito paciente, às vezes, com um exame alterado, um exame que foi pedido sem necessidade, né? E que aparentemente parece estar alterado, e quando a gente vai ver com mais detalhes, não está alterado, é um falso positivo, é um falso negativo. Então, é importante a gente ter essa responsabilidade. E ao longo dessa live, a gente vai falando de alguns. Podia até ter falado mais hormônios, né? Falar 7, 8 hormônios, mas enfim, escolhi 5, né? Então, não vou dar um spoiler agora quais são os 5, vou dizendo aos poucos para vocês quais são esses hormônios. Então, assim, o primeiro deles, qual o primeiro hormônio que eu quero falar que eu vejo muito ser solicitado de rotina e não deve ser solicitado de rotina? Insulina, né? Parece assim, uma coisa que eu venho notando é que vem aumentando a solicitação de insulina em contextos clínicos que não são necessários. Então, insulina é um hormônio que não deve ser solicitado de rotina, certo? Eu vejo nutricionistas pedindo insulina de rotina, vejo gastros pedindo insulina de rotina, vejo cirurgiões de um paciente pré-bariátrico pedindo insulina de rotina para os pacientes. E não existe essa indicação, né? Você tem algumas, né? Não tenho nada contra nenhuma especialidade, tá? Eu vejo várias outras especialidades solicitando também. Gineco já vem pedindo insulina de rotina. E não há essa indicação. Eric, mas eu peço a insulina para ver se o paciente não tem resistência à insulina. Pensando no quê? Se a insulina vier alta, isso indica resistência à insulina, então eu vou me preocupar mais com esse paciente que deve ter resistência à insulina mesmo com a glicose normal. Bem, não é bem assim. Primeiro que não há tão bem essa correlação entre
Se o paciente tem resistência insulínica, a insulina vai estar alta. Eu posso ter muitos pacientes com resistência insulínica que a insulina vem normal, ou até próximo ao limite inferior. Não há exatamente uma correlação direta, né, entre isso. Ah, não, mas eu peço, e como eu sei que não é essa correlação, eu peço para calcular o ROMA. Aí eu vejo, pessoal, como é que eu interpreto o ROMA? Veja, não é para calcular o ROMA, não é necessário isso na prática clínica. ROMA é para estudo científico, não é para ser utilizado na prática clínica. Tá, Eric, e como é que eu vou saber se o paciente tem resistência insulínica ou não? Exame físico. Uma fita métrica, cintura abdominal, né? Pronto, você ali tem obesidade visceral, você já vai pensar, se é um paciente com ou tem maior risco, procurar cantose nígricas, né? Ver se ele tem obesidade, se não tem, avaliar a composição corporal. Então, um exame físico bem feito lhe dá muito mais noção se aquele paciente tem uma resistência insulínica, tem um risco de desenvolver uma desglicemia, do que a dosagem da insulina, né? Então, até brincando, aí você pode estar aí em casa substituindo a dosagem de insulina pela medida da cintura abdominal. Né? É algo muito mais fidedigno, mais correlacionado à resistência insulínica do que a dosagem da insulina. Então não precisa. E você vai dosar a insulina quando? Quando você tem um paciente com hipoglicemia, que não é atribuído ao tratamento do diabetes. Então é um paciente geralmente sem diabetes, que não está fazendo insulina, não está fazendo nenhum antidiabético, né? E nenhum hipoglicemiante, e ele está evoluindo com insulina, você precisa saber qual é a causa. Então, neste caso, você dosa a insulina em vigência de uma hipoglicemia, para avaliar se é uma hipoglicemia hiperinsulinêmica, se é uma hipoglicemia com níveis altos de insulina. Porque durante uma hipoglicemia, o que vai acontecer com uma pessoa normal? A secreção de insulina pelo pâncreas vai cair. Então, se você tem hipoglicemia e a insulina está alta, está indicando que a causa da hipoglicemia é o excesso de insulina. Né? E aí você vai investigar um insulinoma, alguma causa para essa secreção. Então a indicação de dosar insulina é essa, e não é uma coisa comum de ver, né? Então eu vejo às vezes, como no trabalho no Hospital das Clínicas de Pernambuco, já aconteceu da gente precisar internar o paciente com queixa de hipoglicemia para fazer um teste de jejum prolongado, para ver se tinha uma hipoglicemia hiperinsulinêmica e cancelar o internamento porque não tem como dosar insulina no hospital, porque a insulina no hospital acabou porque estava sendo pedida de rotina. Né? Então não tem como. Quando o paciente precisa, você não consegue fazer. Então, pedir exame de rotina também, a gente tem que pensar no macro. Até em termos de saúde pública, a gente está atrapalhando não só o paciente, que ali vai ter um exame desnecessário, que vai se estressar com algo que ele não deveria estar estressado ali, como pessoas que precisam solicitar, precisam fazer o exame, e você não consegue fazer o exame, porque pensando em saúde pública, existe aí um limite, não sai pedindo exames indefinidamente. Né? Então, minha gente, insulina não deve ser solicitado como um exame de rotina. Na verdade, a maior parte das vezes não precisa. Eu conto nos dedos as vezes que eu solicitei insulina na vida, que foi exatamente nas investigações para hipoglicemia. Não há essa necessidade de sair pedindo insulina para avaliação de pré-diabetes, diabetes, ou resistência insulínica, ou paciente com SOP, o paciente vai submeter a bariátrica, ou pré e pós-bariátrica, nada disso. Você pode incluir a insulina se você estiver fazendo um trabalho científico, um estudo científico, que aí você vai fazer, vai calcular o ROMA para estudo. Mas na prática clínica, não há essa necessidade. Então, insulina não é exame de rotina, ok? Segundo hormônio que eu escolhi para falar para vocês, que a gente vê hoje em dia, meu Deus do céu, né? Se a gente vê aí nos últimos anos, aumentou muito a solicitação, também de forma desnecessária. Cortisol. Né? A galera agora pede cortisol como se fosse TSH. Pede cortisol como se fosse glicemia de jejum, como se fosse hemograma. Né? Cortisol, primeiro que cortisol não é o melhor exame do mundo para interpretar. Dá muito erro analítico. A gente geralmente não dosa pela melhor técnica, pelo melhor ensaio, porque o ensaio é mais caro, então a gente vai ter sempre disponível para fazer. É um exame cheio de limitações. Basta ver, por exemplo, se eu quiser dar diagnóstico de insuficiência adrenal, por exemplo. Eu solicito quando eu estou suspeitando um paciente em insuficiência adrenal. Eu vou dar o diagnóstico se tiver um cortisol abaixo de 3. Eu vou afastar o diagnóstico se estiver acima de 18. Aí você tem uma faixa cinzenta enorme de 3 a 18. Por que a gente tem isso? Tem essa faixa cinzenta tão grande e tem grandes dúvidas? Porque não é um exame bom para a gente avaliar.
Né? Para avaliar um paciente se tem síndrome de Cushing, se tem hipercortisolismo, eu tenho que fazer teste de supressão, não é só dosar um cortisol basal de forma alguma, você tem que fazer supressão antes, ou dosar um cortisol livre na saliva, salivar. Ou seja, é um exame complexo para ser feito, é um exame complexo para ser interpretado. Não é fácil interpretar o cortisol. Então não é um exame que eu vou pedir de rotina. Né? Eu tenho que ter contexto clínico, eu tenho que ter indicação clínica. Porque quando eu peço um exame sem indicação clínica, a chance de falso negativo ou falso positivo é maior. Isso é estatístico. Tá? Se eu peço o exame com indicação clínica, a chance desse exame servir para alguma coisa na minha avaliação, ela é maior. A chance de você ter... E mesmo assim pode dar falso positivo e falso negativo. Né? Mas a chance de você errar é menor. A chance de você dar um diagnóstico errado é menor. Então eu vou pedir cortisol basal se o paciente tiver suspeita de insuficiência adrenal. Cortisol basal. Eu também não peço cortisol basal se a suspeita for síndrome de Cushing, porque como eu falei, você teria que pedir o cortisol pós-supressão ou cortisol livre, que a gente não tem acesso a fazer no meio sérico. Seria saliva ou urina. Então, cortisol basal, eu só vou pedir na suspeita clínica de insuficiência adrenal. E suspeita clínica importante. Não é o paciente que está estressado, como eu vejo às vezes, o paciente está estressado, vou usar o cortisol para ver se o cortisol está alto, ou o paciente que está fraco. Eu tô fraco, tô astênico, aquela fraqueza assim, do cansaço, do estresse do dia a dia, você pede um cortisol. Não, o paciente tem que ter uma clínica mesmo. Claro que é uma clínica específica, a gente sabe, né? Mas quanto mais clínica tiver, quanto mais rico for o quadro clínico, maior vai ser a lógica ali, a indicação de eu pedir aquele cortisol. E claro, hipanatremia refratária, hipercalemia sem explicação, que aí você pode estar diante sim de um quadro de insuficiência adrenal. Uso de alguma medicação que possa causar insuficiência adrenal, como algum inibidor da esteroidogênese adrenal, próprio cetoconazol, né? Se você está fazendo uso para algum paciente, ele tem alguma clínica, mesmo que inespecífica, aí talvez valha a pena pedir. Os inibidores de checkpoint primário, muito utilizados como tratamento imunológico de alguns tipos de câncer, o paciente faz alguma clínica também esquisita, pedir. Pacientes com hipoglicemia inexplicada, além da insulina, teria indicação também de dosar, nesse caso, cortisol, porque insuficiência adrenal é causa de hipoglicemia. Tá? Paciente com instabilidade hemodinâmica grave, crítico, que não responde a droga vasoativa, aí você pode pensar em insuficiência adrenal. Ou seja, tem contexto clínico. Paciente com panhipopituitarismo, já tem uma lesão de hipófise, você já tem alguma deficiência de algum hormônio hipofisário, então vale a pena você solicitar o cortisol para ver se tem uma insuficiência adrenal também. Existe uma causa por trás que já faz você pensar que ele pode ter insuficiência adrenal. E aí a chance de você errar vai ser menor. E a chance de você cair lá entre o 3 e o 18, que você fica na dúvida se é insuficiência adrenal ou não, e vai ter que fazer um teste de estímulo se cair nesse... Aí lá vai submeter o paciente ao teste de estímulo desnecessário. Vamos solicitar cortisol em pacientes que têm suspeita clínica de insuficiência adrenal. Certo? Estou falando aqui do cortisol sérico. Não é para pedir em pacientes sem indicação clínica. Vamos diminuir a chance de errar. Né? E aí lá vai o paciente receber um diagnóstico errado de insuficiência adrenal, começar uma medicação, uma reposição de corticoide, né? Que a gente sabe que se você faz corticoide sem necessidade, tá aí uma série de efeitos adversos, você tem que ter o diagnóstico bem estabelecido. Né? E algo que tem aparecido muito é... Suspeitem se vocês receberem um paciente com a dosagem de cortisol pedido do além, né? Tipo, o paciente tem clínica nenhuma, pede um cortisol. Aí chega o cortisol de 2, de 1, e o paciente tem 0 clínica. Isso tem aparecido mais frequentemente por causa do pessoal pedindo cortisol sem necessidade. Né? E aí existe uma condição, por exemplo, que é a deficiência congênita da CBG, que é a globulina ligadora de cortisol. Se o paciente tem deficiência congênita dessa CBG, o cortisol sérico dosado vai estar baixo. Isso não significa que ele tem uma doença. Isso não significa que ele tem um problema. Isso significa que, se eu dosar o cortisol sérico, ele vai vir baixo, mas a adrenal dele é normal, a produção de cortisol é normal. Se eu tivesse como fazer o cortisol livre, sérico, eu ia ver que ia estar normal. E aí você cria um estresse, o paciente vai ficar desconfiado, você vai dizer, dosa a CBG vem baixo. Você explica para o paciente, sim, mas o hormônio deu errado, outro médico se assustou quando me encaminhou, será que não tem nada mesmo? Aí cria aquela angústia no paciente sem necessidade, você fazer um exame, lá vai gastar dinheiro para fazer uma CBG sem necessidade, porque foi pedido para o paciente assintomático.
Né? Então, é uma condição até que vem aparecendo agora por causa das dosagens de cortisol necessárias, e que não é uma doença, não é uma condição que precisa de acompanhamento médico, precisa de tratamento médico, né? E lá vai a gente se estressar, o paciente se estressa, a gente se estressa, enfim. Então, não solicitar cortisol sério de rotina, ok? Então, falei de insulina, falei de cortisol. Agora a gente vai pro terceiro, né? Aff, Maria, eu não sei qual é o pior desses que eu tô falando. O terceiro exame, o terceiro hormônio pedido à torta e à direita sem necessidade é a testosterona, né? Então, para pedir testosterona. Vamos pedir testosterona. Às vezes o paciente diz, estou cansado, estou estressado. Testosterona. Ah, não estou tendo um rendimento bom na academia, não sente mais nada. Dosa testosterona, né? Ou às vezes não sente nada mesmo, só pede ali no meio dos exames, vai a testosterona junto, né? Como se fosse fazer aqui, esse perfil hormonal do paciente, aí vai a testosterona. Veja, testosterona, falando do homem primeiro, no homem ela deve ser pedida para pacientes que estão com clínica de hipogonadismo, com clínica de deficiência androgênica, né? Até porque quando a gente vai olhar lá a diretriz da Endocrine Society, por exemplo, que fala do diagnóstico de hipogonadismo no homem, eu só fecho o diagnóstico de hipogonadismo no homem se tiver sintomas, principalmente sintomas específicos de hipogonadismo. Só uma testo baixa no sangue, com paciente assintomático, não é suficiente para dar o diagnóstico. Então, só dosar ali, no paciente que não sente nada, eu não estou fazendo nada, que eu não vou poder, mesmo que venha baixo, eu não vou fechar diagnóstico para ele. Eu vou atrás de um motivo para estar baixo, porque testosterona total tem também são muitas situações que podem falsear o seu resultado para baixo, né? São situações que diminuem a globulina ligadora de testosterona, que é a globulina ligadora de hormônios sexuais. A obesidade, por exemplo, é uma situação que cai a SHBG. Então, se eu doso a testosterona total do paciente com obesidade que não tem clínica nenhuma, ele pode estar com a testosterona total falsamente baixa, porque a SHBG está baixo. Se eu calculo a testo livre, eu vou ver que essa testo livre está normal, né? Então, se eu doso sem necessidade, eu vou encontrar falsos positivos para a deficiência, certo? Então, a gente tem que ter esse cuidado. Eu vou ter, que paciente eu vou dosar testosterona? O paciente que tem clínica de hipogonadismo, principalmente sintomas específicos, né? Então, não é só estar cansado, estar fraco e não estar ganhando massa muscular na academia, tá? Então, um paciente que diminui a frequência do barbear, é um paciente que está com disfunção erétil, redução de libido, aí sim, se você tem, mesmo que seja uma queixa isolada, você tem a indicação de pedir testosterona. É um paciente com baixa massa óssea sem explicação. É um paciente que tem alguma, por exemplo, algum hiperpituitarismo, você já tem ali um hipotireoidismo central, por exemplo, tem um tumor na hipófise, você quer ver se não está tendo deficiência do eixo gonadal também. É um paciente com infertilidade, você principalmente se tiver um espermograma alterado, você quer ver se aquilo dali não tem relação. É um paciente com ginecomastia, é um paciente com redução do volume testicular, é um paciente que fez uso de esteroide anabolizante, parou, você quer avaliar se esse paciente fez hipogonadismo ou não. Então, de novo, assim como o cortisol, você precisa ter contexto clínico para solicitar testosterona no homem. E na mulher, né? Só existe uma indicação para pedir testosterona na mulher: queixas, sinais de hiperandrogenismo. Então, na mulher, quando eu peço a testosterona, é para avaliar se ela não tem hiperandrogenismo. Eu estou suspeitando de síndrome dos ovários policísticos, ela tem exotismo, ela tem acne importante, né, irregularidade menstrual. Você quer ver se ali não tem um hiperandrogenismo por trás disso. Então, eu solicito testosterona na mulher para avaliar hiperandrogenismo. Então, de novo, eu tenho que ter um contexto clínico de hiperandrogenismo para fazer essa solicitação. Certo? Ah, mas a mulher está com redução de libido, eu solicito testosterona? Não. Não existe correlação entre níveis baixos de testosterona e função sexual da mulher. Isso não está bem correlacionado, até porque a gente não sabe nem o que é realmente um nível baixo de testosterona na mulher. Já começa pelo fato de como os níveis de testosterona na mulher geralmente são muito baixos, a chance de erro analítico é maior. Porque aquele ensaio, aqueles kits, eles não são bons para avaliar níveis baixos de testosterona, né? Então eu vou reservar para quando eu estou suspeitando de níveis altos de testosterona na mulher, porque aí o ensaio vai ser mais fidedigno. Então eu tenho que ter esse cuidado também, não vou sair pedindo para mulher que está queixando de redução de libido, muito menos para mulher que não está queixando de nada, como exame de rotina, que infelizmente eu vejo muito ser solicitado, né? E aí às vezes vem uma alteração, né? Ah, minha testosterona tá baixa, doutor. E aí, vai fazer o quê? Não vai fazer nada, não tem contexto clínico aqui para fazer nada. Mas aquilo cria uma angústia na paciente, ela vai, quer saber o porquê, quer saber, não entende às vezes, não aceita, e às vezes vai acabar fazendo uma testosterona sem necessidade, né? Então,
Quanto mais exame desnecessário a gente pede, maior chance de iatrogenia. Pedir exame e pedir hormônios desnecessários é uma chance grande de iatrogenia, porque lá vai aumentar a chance daquele paciente fazer a reposição de um hormônio que ele não precisa repor. Então, ter esse cuidado. Testosterona também, e tem suas indicações. Não deve ser feito ali com uma receita de bolo. Parece às vezes, e eu já vi isso, né? Ter os exames todos prontos, marcar o X e todo mundo vai lá ali com insulina, cortisona, testosterona marcado para dosar. Né? Que perfil hormonal é esse que está sendo realizado? Onde se aprendeu? Às vezes eu fico me perguntando isso. Onde foi aprendido isso? Né? Foi na faculdade, será, de medicina, ensinaram isso? Na residência de endócrino, com certeza não foi. E na faculdade, pelo menos na minha faculdade, ninguém me ensinou a fazer isso. Né? Sair pedindo hormônios como se fosse de rotina. Né? Quarto exame, né? Quarto hormônio que não deve ser solicitado de rotina, prolactina. Então, prolactina também não é um exame de rotina. Vejo sendo solicitado, sendo pedido, às vezes, geralmente é para mulher que pede, né? Mulher não tem nada, não tem uma queixa, tá menstruando regularmente, não tem fertilidade, não tem nada. Mas aí lá vai, junto lá da testosterona, uma prolactina. Não tem para quê. Prolactina é para ser solicitada também no contexto clínico, certo? Você vai solicitar nas mulheres que estão com irregularidade menstrual, principalmente com oligomenorreia, amenorreia, ou que tem galactorreia, ou que até no contexto de infertilidade, né, pode fazer sentido você pedir a prolactina, porque você está pesquisando ali alguma causa endócrina que possa estar por trás. Você pode ter sim mulheres com hiperprolactinemia que fazem, que tem como consequência clínica apenas a infertilidade, certo? Então, ter esse cuidado para ser bem indicado naquele caso. Ah, Eric, qual é o problema? O problema, de novo, é que você pode ali pegar um paciente, por exemplo, que tem a macroprolactina. Então, a macroprolactina não é algo raro, né? Que é uma prolactina ligada a uma imunoglobulina G, que muitas pessoas da população têm, né? E que vai ser lido como prolactina e vai dar uma hiperprolactinemia. Só que geralmente o paciente não tem repercussão clínica disso, porque em geral não há atividade biológica da macroprolactina. Aí lá vai de novo, pediu, veio alta, você avaliou o paciente, é assintomática, aí você vai pedir a pesquisa de macroprolactina, vem positiva, já teve custo com exame desnecessário. Nem era para ter descoberto essa macroprolactina, porque não vai precisar de tratamento, não vai precisar de acompanhamento, mas que queira que não, já colocou uma coisa na cabeça do paciente, né? E aí a gente sabe que as pessoas são diferentes. Tem pessoas que vão ficar de boa, vão aceitar, ok. Tem pessoas que não vão ficar com aquilo dentro de si, remoendo, mas minha prolactina é alta, será que isso vai me trazer algum problema na vida? Sei o que. Gera uma angústia desnecessária, gera uma investigação desnecessária. Então, veja como eu estou me repetindo na mesma coisa, né? Todos esses exames podem ter analíticos, todos esses exames podem ter armadilhas de interpretação. E aí eu vou acabar dando diagnóstico que não existe. Aí lá vem, fez a prolactina, a paciente tinha nada. A prolactina veio alta, não investigou se aquilo era uma pesquisa de macroprolactina ou não. A paciente, mesmo sintomática, faz uma ressonância de célula. Aí a gente sabe que cerca de 10% da população tem ali um incidentaloma hipofisário. Pode ter um adenoma pequenininho, não quer dizer nada. Aí vai que essa mulher que está com a prolactina alta e sem sintoma, tem um danado de um incidentaloma lá. Aí você, eita, é um prolactinoma, começa com a cabergolina. Ela tá paciente usando cabergolina sem necessidade. Né? Mais uma vez, a gente indo para... E isso tudo que eu tô falando, já vi paciente usando cabergolina sem necessidade, porque dosaram a prolactina sem indicação. Né? Já vi paciente usando testosterona sem necessidade, porque dosaram testosterona sem indicação. Já vi usando corticoide sem necessidade, porque dosaram cortisol sem indicação. E tudo isso gera angústia no paciente. Você depois dizer, não tinha nada, viu? Vamos ter que retirar a medicação. E o paciente, mas será que é para retirar mesmo? Aí às vezes acontece, não retira. E aí fica usando uma medicação sem necessidade. Tá? Então, prolactina também não é a hormônio para ser dosado de rotina. E o quinto, eu não ia nem escolher esse quinto, mas eu escolhi porque me surpreendeu. A gente aqui no Endocrino Papers fez um post pequenininho assim, dizendo que o T3, eu vou falar do T3, falando que o T3 não era para ser dosado na investigação do hipotireoidismo, e foi uma polêmica nos comentários. Eu esperava uma polêmica até para insulina, para cortisol, para polemizar mais, mas T3? A galera tá polemizando o T3, vamos lá. T3 não deve ser solicitado de rotina. Nem mesmo quando você já deu o diagnóstico de hipotireoidismo, que o TSH está alto, o T4 livre ali está normal ou baixo. Não tem essa indicação de pedir T3, certo?
Quando eu vou pedir T3? Eu vou pedir T3 quando eu estou diante de um paciente com hipertireoidismo, certo? Principalmente um TSH baixo, T4 livre normal, porque às vezes pode parecer um hipertireoidismo subclínico, mas quando você dosa o T3 está alto, e aí você já muda o diagnóstico para um hipertireoidismo franco, para um hipertireoidismo clínico. Então o T3 faz mais sentido no hipertireoidismo. No hipotireoidismo, você não vai ter essa situação em que você o TSH vai estar alto, o T3 vai estar baixo, o T4 livre vai estar normal, né? Então, como você tem no hipertireoidismo, tá? Então, geralmente quando o T3 cai, é depois da queda do T4 livre. Então, dosar o T3 não vai lhe trazer a informação adicional, não vai mudar o tratamento. Até porque, aí muita gente vai justificar. Ah, não, mas eu tenho que dosar porque se o T3 estiver baixo, eu vou repor T3. Não, não existe essa indicação. Vez ou outra sai algum estudo tentando ver, ainda é algo estudado, porque a gente sabe sim que tem paciente que persiste sintomático mesmo com o uso da levotiroxina. E aí até algo muito falado é que tem pacientes que têm polimorfismo na enzima que transforma T4 e T3. Então a gente dá o T4, esse T4 ele vai se transformar em T3. Então, por lógica, não faz sentido a gente querer dosar o T3 para se estiver baixo dar T3, porque o T4 já vai se transformar em T3. O T4, para agir na célula, tem que se transformar em T3. Essa transformação, ela vai ocorrer, em parte, dentro da célula, intracelular. E esse polimorfismo que eu estou falando, que atrapalha a transformação do T4 a T3, é da deiodinase tipo 2, que é uma enzima que está dentro da célula. Veja, eu estou falando dentro da célula. Quando eu doso o T3 no plasma, isso não reflete o que está acontecendo dentro da célula. Eu não doso o T3 intracelular, certo? E o T3, depois que ele age no núcleo, ele é degradado e é metabolizado. Ele não volta para o meio sérico, não. Tá? Então, a transformação de T4 e T3 intracelular, eu não estou vendo. Então, essa justificativa de dosar T3 para identificar os pacientes que têm deficiência, polimorfismo dessa enzima, também não cola, não bate, não faz sentido. Tá? Porque eu não tenho como fazer isso. O ideal era a gente poder ter acesso à investigação do polimorfismo, para identificar geneticamente esses pacientes. A gente tem como fazer isso na prática? Não tem. Certo? Então, não existe essa indicação hoje. A gente não tem como fazer de forma segura, porque a gente não sabe nem identificar o paciente que iria necessitar. Tá? E se um dia tiver como fazer, você vai, claro, dosar... Vamos supor que tem um perfil de paciente. Não, nesse aqui eu vou fazer T3. Você vai realmente precisar do T3 para acompanhar a reposição, mas não para auxiliar no diagnóstico de nada. Então, o T3 não acrescenta na avaliação diagnóstica, não muda conduta. Então, não faz sentido solicitar. E muito menos, eu vou avaliar a função tiroidiana desse paciente. Aí, TSH, T4 livre e T3. Nem o T4 livre tem a necessidade, se a gente for olhar, se for ver mesmo, se você quiser fazer uma medicina mais centrada, você pede só o TSH. Você só vai pedir o T4 livre se o TSH vier alterado, a não ser claro. É um paciente que tem clínica de hipertiroidismo ou que tem uma clínica importante de hipotiroidismo. Aí você já sabe que a chance pré-exame, pré-avaliação diagnóstica de você ter uma alteração é muito grande. Então, nesse caso, vale a pena você pedir o hormônio. Então, veja, de novo, como a avaliação clínica é importante na hora de a gente decidir que exames a gente vai pedir para o paciente. No caso de hormônio não é diferente. Né? Quanto mais a suspeita diagnóstica, mais sentido eu pedir determinados hormônios. Agora, não, eu vou pedir esse TSH gestante, por exemplo. A gente sabe que a Febrasgo, junto com o Departamento de Tireoide da ISBEM, publicou um guideline para hipotireoidismo na gestação no passado, e que ele indicou que se você tiver disponibilidade de TSH, fazer TSH para toda gestante. TSH, ele não falou que é para fazer TSH e T4 livre, você faz o TSH. TSH vier alterado, você dosa o T4 livre, certo? Agora, de novo, se existe, você fez tireoidectomia total, fez radiodo, alguma coisa, você dosa o T4 livre, enfim, existe contexto para isso, né? Mas também não precisaria ficar pedindo T4 livre para todo mundo. Se você for fazer o exame de rastreio mesmo para doença tireoidiana, é o TSH. E aí o T3, então, é que, no caso, principalmente pensando no hipotireoidismo, não faz sentido, tá? Então, basicamente eram esses 5 hormônios, né, que eu queria falar para vocês. Insulina, cortisol, testosterona, prolactina e T3. Pode colocar aí no comentário se vocês veem mais exames sendo pedido de rotina sem necessidade. Né? Eu sei que algumas pessoas estavam falando aqui, minha gente, mas eu escrevendo, mas eu falando não tenho como acompanhar. Né? Eu devo ter perdido alguma coisa. Mas Cristiano está falando aqui, insulina, testosterona, T3 e cortisol, tem muito exame mais inútil que esse sendo pedidos.
Quais? Vamos lá. Eu acho que realmente tem mais exame sendo pedido, né? Eu pensei em falar da progesterona. Eu vejo muita gente pedindo progesterona. Então, aí mulher sai com progesterona solicitada, né? Sem motivo nenhum. Né? Mesmo quando tem clínica tipo a menorreia, por exemplo. Não tem essa indicação de estar pedindo progesterona, não, para investigação, não. Então a gente vê progesterona sendo pedido de forma... Estradiol a gente vê também sendo pedido de forma... T3 reverso, Jesus do céu, que praticamente não tem indicação nenhuma de ser pedido, quanto mais ser pedido de rotina. Então sim, tem mais exame. Podem falar isso, vocês veem mais exame sendo pedido, sem necessidade. Ó, a senhora lembrou exatamente do T3 reverso. Pelo amor de Deus, esse é que não faz sentido, porque não é para ser pedido de rotina, nem é para ser pedido em outra situação, não tem essa indicação, como os outros que eu falei que tem as suas indicações. T3 reverso não tem. Sulfato de ideia, sim, concordo, já vi também sulfato de ideia sendo pedido de gente. Do mesmo jeito, vai a testosterona sendo pedido essa necessidade, aí vai o sulfato de ideia junto, ainda vai uma androstenediona para completar. Né? E aí mais um exame desnecessário. Cristiane falou, tem uns que não sei nem os nomes, tem razão. Às vezes a gente tem estrona, estriol. Como eu vi para uma mulher agora, semana passada, uma mulher de 70 e poucos anos de idade, dosando estradiol, estrona e estriol. Minha gente, eu mesmo não sei que indicação é essa de pedir estrona e estriol na prática para situação nenhuma. Rafael colocou LH-FSH, estradiol na menopausa. Nossa, paciente 80 anos de idade, aí dosa LH-FSH, estradiol. Minha gente, ela tem 80 anos de idade. É claro que o FSH tá alto, o LH tá alto, o estradiol tá baixo. Isso não tá me trazendo nenhuma informação que eu já não sei, eu tô apenas gastando ali, dando um gasto, seja para o SUS, seja para o plano de saúde desnecessário. E depois está aumentando o valor do plano de saúde, né? O paciente sai do plano, enfim, a gente acaba no final reclamando, mas são muitos fatores, inclusive pedir exame desnecessário. Né? Tireoglobulina, a Laura tá lembrando, tireoglobulina não é exatamente um hormônio, mas faz parte da rotina endocrinológica, e sim, eu vejo também tireoglobulina sendo pedido para nada, né? Não só tireoglobulina, vai para o pacote da tireoide, né? Além do TSH, T4 livre, T3, muitas vezes necessário, como eu falei, aí vai o anti-TPO, vai a tireoglobulina, aí vai taquicardia com T3 reverso, enfim. É quase um pacote ali. A Adriana falou serotonina. Adriana, acho que eu nunca nem vi. Eu não sei nem pra que serve pedir serotonina. Na real, assim, para contexto endócrino, né? Você pedir uma serotonina de rotina, serve pra nada. Lembrando aqui de novo, gonadotrofinas em idosos, né? Meu Deus, FSH-LH numa mulher idosa é sem necessidade. É pra você ver, né? Muita coisa. PTH, bem lembrado, viu, Letícia? Do PTH, eu pensei em colocar PTH. Né? PTH, o que a gente tem tido que investigar de hiperparanormocalcêmico, que não sabe se é normocalcêmico ou não, ou seja, PTH alto com cálcio normal ultimamente, da galera pedindo PTH sem indicação clínica, né? E aí lá vai, aí gera todo um custo, porque você vai ter que avaliar a vitamina D, a função renal, fazer uma calciúria, que é um exame chato de fazer, avaliar se os pacientes têm absorção intestinal, e muitas vezes o paciente não tem nada, é um PTH alto, cálcio normal, que você fecha com um hiperparanormocalcêmico, mas que às vezes ele depois normaliza, porque a gente não sabe muito bem essa história natural do hiperparanormocalcêmico, e talvez fosse um erro de laboratório lá atrás, e você fica nessa também, gera investigação, gera angústia para o paciente, gera diagnóstico errado, né? Então o PTH eu tenho visto sim. Eu faço ambulatório específico de paratireoide e a gente tem recebido muito paciente PTH, dosou PTH. Contexto clínico, nenhum. Né? E aí tá o PTH lá pra gente investigar, né? Muitas vezes pacientes jovens, sem nada, com morbidade nenhuma. Então sim, a gente tem visto muita dosagem de PTH desnecessária, infelizmente. Né? E assim, eu tô falando de hormônio, o pessoal que já tá falando aqui do que é hormônio, porque realmente a gente é um problema. Eu acho que é um problema da medicina atual, não sei assim, claro que eu tô vivendo meu momento, né? Se eu conversar com alguém que tinha prática clínica há 30 anos, não sei se já existia isso, acredito que não. Né? De se pedir cada vez mais exame, são páginas, 50 páginas de exames que a gente não sabe o que fazer com ele. E aí, de novo, a chance de erro diagnóstico, de falso positivo, de repor o que não precisa ser reposto, de tratar o que não precisa ser tratado, é muito grande. Né? E a gente sempre escutou aquela máxima. Uma coisa que eu escutei na minha faculdade de medicina, lá na época, pagando semiologia, é que às vezes menos é mais. Eu aprendi isso desde aquela época ali.
que o contexto clínico é muito importante para direcionar a solicitação de exames. Né? Isso é uma máxima que prevalece até hoje. Quanto mais exames a gente tem, não quer dizer que mais exames a gente deve pedir. Quanto mais exames a gente tem disponível, mais a gente deve ser criterioso na hora de solicitar esses exames. Não é terra de ninguém, não é fazer tudo para todo mundo, não. E eu sei que às vezes o paciente chega acreditando nisso, né? Com essa mentalidade, a gente escuta muito isso, o paciente dizendo, esse médico é ótimo, porque ele pediu para mim muitos exames, tá? Foi completo, pediu todos os exames do mundo, tudo que eu tinha direito. Me peça aí, doutor, para mim, tudo que eu tenho direito. Mas, veio, o nosso papel não é ali ludibriar o paciente para ele sair feliz com a gente, falando bem da gente, porque a gente pediu muito exame. O nosso papel é explicar para ele por que é que pedir muito exame não é adequado. Por que é que a gente tem que pedir os exames que são necessários. Né? Então a gente tem que ter esse cuidado, faz parte da prática médica também, orientar o paciente. Não é só, ele quer pedir os 50 exames, vou pedir para ele. Não. Aí às vezes não quer perder tempo explicando, a gente tem que explicar. Não é assim, funciona por causa disso, disso e disso. A chance de erro é maior, de você receber um diagnóstico errado é maior, de você fazer um tratamento errado é maior. Então, tudo tem motivo, todo exame tem que ter uma justificativa. Uma coisa sempre boa da gente se perguntar é, primeiro, se esse exame vai me ajudar realmente no diagnóstico que eu estou buscando naquele paciente. E segundo, esse exame vai mudar a conduta. O resultado desse exame, quando ele chegar para mim, ele vai mudar a minha conduta de alguma forma? Se a resposta for não, não vai mudar. Se for positivo, negativo, normal, não vai mudar. Então não peça. Tá? Porque vai ser só para atrapalhar. Aí, Ciara, lembrando, o exame é complementar, anamnese, exame físico. Já diz o nome, né? Exame complementar. Você complementa aquilo que você viu na anamnese, que você viu no exame físico. Lembrando aqui, prestar atenção na clínica, exatamente. Danilo lembrando de ACTH, pedido de forma de rotina, sim, tem. Eu vejo até menos que o cortisol, né? Mas muita gente às vezes vai pedir o cortisol, já pega com o ACTH também junto. Fora de contexto, um exame também, ACTH. Fácil de dar errado, fácil de vir com um resultado incorreto, né? Enfim, temos que ter esse cuidado. Muita gente lembrando da dosagem dos hormônios femininos no climatério, né? Principalmente não é nem no climatério, é no idoso, né? A gente vê senhoras de 80 e poucos anos já usam FSH, uma coisa completamente sem necessidade. Que é aquela pergunta, eu pedi um FSH para uma mulher de 80 anos, vai mudar alguma coisa do ponto de vista de diagnóstico? Não, porque na menopausa eu já sei que ela está, porque é impossível ela não estar. Então não vai me trazer nenhuma informação diagnóstica. E vai mudar minha conduta em algum sentido? Não vai mudar a conduta de nada que você for fazer. Então assim, não faz sentido solicitar. Né? Tem situações em que você nunca vai pedir aquele hormônio. Tá? Bem, pessoal, é isso, né? Espero que... É sempre bom essa discussão, né? Mas eu espero que quem precisa ouvir o que a gente está falando tenha estado aqui na live, né? Porque a gente vê muita gente, às vezes, que vai por esse caminho de pedir muitos exames necessários. Então, é importante a gente ter esse bom senso na hora de escolher os exames. Tá? E, por favor, insulina no exame de rotina, cortisol, testosterona no exame de rotina, prolactina, T3 e vários outros que falaram aqui, progesterona, LH-FSH, ACTH, T3 reverso, nada disso é exame de rotina. Hormônio, nem o TSH é hormônio de rotina. Né? Até o TSH, embora tenha muitos, talvez o TSH seja o hormônio com mais indicações clínicas de se pedir, né? Mas mesmo ele, você não deve solicitar para todo mundo. Né? Não existe essa necessidade. A pessoa completamente assintomática, não tem nenhum, não tá nenhum perfil que você deveria pedir o TSH, porque você pode mudar a conduta se pedir o TSH, você não vai pedir. Tá? Então nem o TSH é exame de rotina. Tá? É hormônio de rotina. Então fica essa a mensagem. Ok? E é isso, pessoal. Obrigado aí pela participação de todos. Cristiano tá dizendo que eu tenho que falar isso na tela de cinema. Antes do trailer, no trailer, assim, antes do filme da Marvel, que dá muita gente, né? Até para as pessoas entenderem, né? Até uma boa ideia. Bota assim, antes do filme da Marvel, que dá muita gente. A gente falando de menos é mais a medicina. E, como a Ciara falou aqui, né? Exame é sempre complementar à clínica e ao exame físico. E na endocrinologia não é diferente. E é isso, pessoal. Um abraço a todos. Um bom fim de noite. Aproveitar aí o feriadão que vem na sexta-feira. Quarta-feira que vem estaremos de volta, né? Uma mensagem importante para vocês, né? Não sei se vocês já viram lá no nosso Instagram, a gente vai fazer um evento presencial, foi um pedido de muita gente até. Algumas pessoas já se aproximaram de mim, inclusive, para falar isso. Que é algo que a gente já vinha pensando, mas eu nem dei spoiler.
E a gente vai ter um evento presencial em São Paulo, dia 29 de julho. Então, lá no nosso Instagram, tá até fixado, vocês encontram lá as informações que precisam. Vai ser em São Paulo, então, para quem puder comparecer, vai ser um grande prazer estar lá com vocês, fazendo o que a gente já faz no Instagram, né? Desse nosso jeito, falando de forma simples, objetiva, né? Uma forma meio diferente de ter um evento ao vivo. Então é isso, quem puder, quem quiser aparecer, será muito bem-vindo lá com a gente. Olha, Joyce dizendo que já fez a inscrição, massa. Bora lá. Cadu dizendo estaremos juntos, vamos nos ver lá. Né? Vai ser legal essa interação ao vivo e não ficar só aqui no virtual. E é isso, galera. Abraço a todos e um bom fim de noite.